vamos acalmando o nosso coração, o nosso pensamento, deixando lá fora os nossos problemas, nossas preocupações, e procurando estar nesse momento inteira, disponível, para conseguirmos absorver o máximo que o Evangelho possa nos trazer essa noite. Pedimos a Jesus, nosso grande amigo, que esteja entre nós, que nos acolha em seus braços, que nos receba com seu sorriso, com seu carinho e nos fortaleça. Que Ele possa receber a prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal. Pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Então, nesse capítulo, ele começa assim: ajuda e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, o que busca acha, e aquele que bate vai ser aberto. Qual de vós, que se seu filho lhe pedir pão, ele lhe dará pedra? Ou se seu filho lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai que estás no céu dará boas dádivas aos que lhe as pedirem. Mateus. A pior contribuição que a gente pode receber da vida é a contribuição de termos tudo aquilo que desejamos, tudo aquilo que a gente quer. Porque a gente deve fazer por conquistar, né? Então a gente precisa conquistar as nossas coisas com responsabilidade, com respeito e com amor, principalmente, né? Então, aqueles pais que podem oferecer tudo aos seus filhos e acabam fazendo com que todas as vontades deles sejam cumpridas, né? Ele está contribuindo para que esse ser, quando for um adulto, não esteja habituado a receber os nãos da vida. Então, normalmente são pessoas difíceis, arrogantes, às vezes até irresponsáveis, né? Para com a vida. Então, se nós que somos pais imperfeitos, amamos os nossos filhos e sabemos dizer não muitas vezes porque não é o momento, porque não é adequado, porque não podemos, porque Deus também não poderia nos dizer não. E Ele nos diz não muitas vezes. Não porque não pode ser naquele momento, não porque ainda não é para nós aquilo que estamos pedindo, não porque precisamos viver aquela situação para o nosso próprio crescimento. Então a gente fica pensando, né? Eu não posso então pedir nada a Deus porque Ele sabe das coisas que são necessárias para mim. Não é bem assim, né? A gente deve pedir com sinceridade a força,
os propósitos para boas ações, a resignação para a gente conseguir suportar aquela situação que estamos vivendo, pedir-vos a inspiração para que a espiritualidade nos guie no caminho certo. E a gente, muitas vezes, por teimosia, a gente acaba ficando até de mal de Deus, né? Mas o tempo, ele nos mostra que aquele não que nós recebemos, ele era para o nosso aproveitamento, né? Para o nosso crescimento. Então, a gente tem que saber pedir. Não pedir tudo, porque nós ainda não estamos em condições de receber tudo, mas ele sabe exatamente daquilo que a gente precisa. E naquele momento, se nos faltar força, ele nos enviará os seus anjos para nos ajudar nessa caminhada, né? Eu ouço bastante a palestra do Haroldo Dutra Dias, que ele comenta dessa forma, que Deus não vai se curvar aos nossos caprichos, mas ele está sempre disposto a estender as mãos e nos ajudar no nosso aperfeiçoamento, na nossa subida, na nossa caminhada espiritual. Então, meus amigos, era essa mensagem que eu tinha para passar para vocês, e agradeço por mais essa oportunidade. A gente está numa caminhada aprendendo, né? E espero estar podendo contribuir com essa tarefa. Obrigado a todos, e agora a Beth dá continuidade aí ao trabalho. Boa noite, amigos. Na continuidade, nós vamos falar sobre o medo da morte. Muitas pessoas têm um medo doentio da morte por várias questões. Tem medo de que ao desencarnarem vão deixar de existir, então é um medo do nada, né? Outros têm um medo do desconhecido, porque a morte é um grande mistério, apavora a muitos. Para onde eu irei quando desencarnar? O medo de perder entes queridos. Tem essa ideia do inferno, né, que gera a crença de que vamos sofrer eternamente, também traz esse medo irracional. E antigamente, as pessoas morriam em casa, havia possibilidade de despedidas, de reconciliações, até o velório era feito em casa. E havia uma reunião da família, de amigos, havia condições assim de consolo, de apoio social. Hoje, muitas pessoas, infelizmente, morrem nos hospitais, sozinhas. Então, esse medo da morte ficou ainda maior. Se já era um tabu, se transformou num tabu maior ainda. Agora, temer a morte é saudável até certo ponto. Porque se a gente tem medo de morrer ao atravessar a rua, uma rua movimentada, sem olhar para os lados, nós vamos evitar de correr riscos de morrer. Então, temer a morte, num certo grau, é saudável para nós, para os outros. Mas o problema é esse excesso de medo que se transforma numa fobia, num pavor. Isso gera grande ansiedade, que ocasiona até sintomas físicos, sintomas emocionais, sintomas mentais. Então, por exemplo, sintomas físicos, por conta dessa enorme ansiedade, palpitações, náuseas, tremores, aquela sensação de asfixia, de pânico intenso. A pessoa que sente pânico, ela tem
a ideia de que está prestes a morrer. E também tem os sintomas emocionais. A pessoa que tem esse medo excessivo da morte, ela evita de falar sobre esse assunto, ela nem vai em hospital ou funeral. A preocupação fica persistente, né, na sua cabeça, os pensamentos são assustadores. Tem muitas pessoas que chegam a ter medo de dirigir, de pegar um avião, de sair de casa. Isso tudo gera raiva, tristeza, culpa. E tem os sintomas mentais também. As pessoas acabam assim tendo um medo de enlouquecer. Mas se isso se intensifica, ela chega a perder a capacidade de distinguir o real do imaginário, o que realmente é verdadeiro, o que está na sua cabeça. Então, quais são as causas do medo? As crenças, por exemplo, as pessoas que acreditam que quando morrerem vão para um inferno com fogo eterno, que terrível. Ou então eventos traumáticos, se a pessoa sofreu ameaça de morte, sequestros, passou por acidentes graves, ou presenciou o sofrimento de um ente querido na hora do desencarne. Isso tudo gera trauma. E aí, nesses casos, o que ajuda muito é a psicoterapia, o relaxamento, a respiração, o grupo de apoio, a oração, como a Roseli falou, saibamos o que pedir. Então, pedir a Deus que nesses momentos difíceis nos ampare, nos fortaleça, para que possamos passar por essa situação da forma mais suave possível. A psicologia existencialista, ela trata desse assunto do medo da morte, e é muito interessante que entre esses psicólogos, são psicólogos agora do século XX, o medo da morte, na verdade, é um estímulo a viver uma vida mais plena. Porque se eu tenho medo de morrer, eu reflito na minha finitude. Ah, olha, eu vou viver mais quanto? Mais 20 anos, 30 anos, 40 anos? E depois, para onde irei? Então, isso nos leva a fazer uma autorreflexão. Para onde eu vou vai depender da forma como estou vivendo agora. Então, como estou vivendo? E essa autoavaliação nos dá a possibilidade de transformar nossas crenças, nossos valores, como falou lá no século V a.C., imagina, né? Olha que sabedoria, o filósofo chinês Confúcio. Essa frase provavelmente muitos já ouviram. Quando você nasceu, você chorou e o mundo se alegrou. Viva de tal forma que quando você morrer, você sorria e o mundo chore, ou seja, viver uma vida plena, uma vida cheia de boas obras, uma vida gratificante. E a doutrina espírita também nos esclarece que a vida não termina com a morte do corpo físico, que os nossos entes queridos que partiram para a pátria espiritual estão sendo acolhidos, foram acolhidos e seguem a sua jornada evolutiva, que um dia nos reencontraremos, que esses laços de afetos são eternos. Então, para onde iremos também, a doutrina espírita nos esclarece. Depende do bem que fizermos aqui. E aí, para finalizar, eu trouxe uma frase de um espírito chamado Matias Cordeiro, que psicografou com a pena do Chico Xavier. Diz ele: para aquele que procura viver sob a lei do amor, a morte tem a figura de um anjo libertador. Bonito, né? Então, para aquele que procura viver sob a lei do amor, a morte tem a figura de um anjo libertador. Então, esse medo da morte, que não chega a ser excessivo, que nos perturba, que nos tira da realidade, que nos adoece,
esse medo acaba sendo saudável, porque nos leva a viver uma vida mais plena. Um dia eu partirei. Para onde eu for, vai depender do que estou fazendo aqui e agora. Então, nos leva à nossa autotransformação. Então, antes de fazermos um espaço para as perguntas, vamos fazer uma oração, pedirmos a Deus, a Jesus, que nos ampare, nos abençoe e, como disse a Roseli, que possamos ter bastante sabedoria de pedir aquilo que for bom para o nosso espírito, que estejamos sempre com os nossos propósitos de evolução na prioridade dos nossos propósitos. Senhor Jesus, abençoa nossos lares e nossos familiares. Que assim seja, graças a Deus.